Jornalista que anda pelas ruas e não se incomoda o tempo todo, tá na profissão errada. A gente tem que se incomodar o tempo todo com tudo. Tudo tem que incomodar a gente. O telejornalismo ainda não encontrou o lugar dele nesse espaço de convergência, ele ainda está buscando. A gente ainda tem as matérias que são mais tradicionais, off, sonora, passagem. A gente tem outros tipos de matérias que são mais parecidas ao cinema e a gente tem outros tipos de matérias que são um tanto tradicionais do ponto de vista da exibição, mas do ponto de vista da concepção leva um pouco de jornalismo colaborativo, são imagens feitas com celular, imagens feitas pelo telespectador, enfim. O telejornalismo ele ainda está encontrando, sabe, ele está meio que assim, um pé lá no tradicional e um pé muito inseguro nessa parte mais nova, que lida com internet, com outros formatos de vídeo e tal. Eu acho que a gente ainda está preso a essa tradição porque o nosso público ainda é muito mais velho. No nosso dado mais atualizado, um ponto de audiência da Globo em Pernambuco equivale a 52 mil pessoas, em média. O Jornal da Noite, que é o NE2, a gente tem 27, 30 pontos de audiência. São 52 mil vezes 30 pessoas que estão assistindo a gente. Dessa maioria são pessoas com mais de 35 anos, são pessoas que estão acostumadas a verem esse formato na televisão, off, passagem sonora. Então a gente não pode chegar de repente e botar uma linguagem ali de YouTube, porque não vai funcionar, as pessoas vão parar de ver, porque elas acham que elas estão ali para ver televisão. Se elas quisessem ver YouTube, elas entrariam no YouTube, no computador, no celular, no que quer que fosse. Eu acho que lá no final do capítulo, se eu não estiver muito esquecida, eu falo um pouco de como a gente ainda usa os aplicativos aqui no Brasil de uma maneira de apuração e produção da notícia e não muito de distribuição. Naquela época, muito mais. Hoje eu acho que tem isso um pouco ainda. A gente, por exemplo, o nosso WhatsApp da Globo, a gente usa só para que as pessoas mandem vídeos para a gente não usa para distribuir, por exemplo. E a gente poderia facilmente distribuir com a ajuda da tecnologia, mas é um universo muito... Televisão é uma coisa muito assustadora do ponto de vista do número de pessoas que acompanham a gente. Então é muito assustador você chegar e dizer que vai distribuir o conteúdo do NETV personalizado no WhatsApp para 4 milhões de pessoas todos os dias. Os portais de notícia, como tem os seus aplicativos, né, acaba que conseguem usar os aplicativos para a distribuição de uma maneira muito melhor. Eu acho que existe hoje distribuição, mais do que na época que eu escrevi o artigo, que eu acho que foi em 2012, mas eu acho que ainda falta personalização de conteúdo. Antes de qualquer coisa, a característica mais forte do impresso, eu acho que enriquece muito. Uma coisa que os produtores, no geral, que não passaram pelo impresso, não têm hoje, é essa necessidade de apurar muito uma história antes de oferecer. Porque quem controla, na verdade, nos Estados Unidos, inclusive, nas TVs, as mais conhecidas e as menos conhecidas, a figura mais importante na televisão é a do produtor. Na CNN, por exemplo, o salário mais alto é do produtor de reportagem. Não é nem do repórter, nem do apresentador, nem do editor. Porque o produtor é meio que monta o jornal. A matéria só chega a ser exibida porque antes teve alguém que descobriu, que marcou, que ofereceu, sabe, que pensou aquilo dali. A primeira coisa que ele tem que fazer para ser um bom produtor é apurar muito bem as notícias, sabe? Tipo, o que ele acha que é notícia, que não é notícia ainda, mas que ele vai transformar em notícia. Porque meio que o produtor faz isso, ele pega algo que ainda não é notícia e transforma aquilo em notícia. Então é apurar muito bem, checar, sabe, com vários tipos de fontes se aquilo é verdade, descobrir se tem dados que possam enriquecer aquela matéria. O trabalho dele está principalmente em reunir o máximo de informações possível sobre determinado fato ou determinada história
para que aquela história seja contada da maneira mais rica possível. Depois que ele aprende essa apuração com gosto mesmo, ele tem que saber onde ele está trabalhando. Ele está trabalhando numa televisão. Televisão é imagem e som. Então, quando ele vai pensar uma matéria, oferecer uma matéria ao repórter, ele tem que ver se o tempo que ele está dando, o repórter tem 2 horas para construir isso aqui, tá? Em 2 horas ele consegue construir tudo que eu gostaria, ou eu tenho que pensar num tempo de produção, porque assim, televisão, quem está lá dentro, o produtor, nem sempre se dá conta de que o repórter vai ter um tempo de deslocamento com o trânsito do Recife, que ele vai chegar lá, ele não vai chegar a descer do carro filmando, ele vai chegar, vai montar equipamento, vai ver luz, vai ver se tem ruído no som. Né? Então tem uma série de coisas da televisão que ele precisa estar atento para produzir. Então meio que o produtor, ele não pode pensar só no pré e na marcação da pauta. Ele tem que pensar nela até ela ser exibida e acompanhar até ser exibida. Porque se ele não pensa na chuva, por exemplo, e não dá nenhuma opção de lugar coberto, o vivo cai. Porque não vai ter como ficar lá com um monte de instrumento, até porque tem instrumento que não pode ficar na chuva. Se é uma matéria e ele não pensa que aquela matéria precisava de 5 marcações, mas ele só pediu 2 horas do repórter e o repórter só teve tempo de fazer 3, na edição a matéria vai ficar incompleta, não vai rolar. Então, primeiro ele tem que apurar muito bem e depois ele tem que saber filtrar e saber montar a logística de produção para que aquilo ali se torne de fato uma notícia. Eu acho que são as duas bases, assim, os 2 pés do produtor são esses.